Olá, saudações! Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Que a graça do Senhor preencha a sua vida. Hoje vamos continuar estudando a Palavra de Deus. E o estudo de hoje será o quarto. Será sobre o plano da salvação. Para começarmos, vamos fazer uma oração. Ore comigo. Senhor nosso Deus, aqui mais uma vez vamos passar alguns minutos estudando a Tua preciosa Palavra. E Senhor, te peço novamente, conduza esse estudo bíblico, me conceda palavras para falar. E também te peço que o Senhor conceda entendimento aos meus irmãos ouvintes, para que eles possam compreender mais uma vez o estudo de hoje. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui está escrito assim. No estudo anterior, encontramos a resposta do porquê o mundo virou este caos em todo o planeta. Depois do pecado de Adão e Eva, o mundo inteiro foi amaldiçoado e tudo que era bom passou a ser imperfeito por causa da escolha errada de nossos primeiros pais. E assim, toda a vida que habita neste planeta vem passando por dores, sofrimentos, medo, angústias e chegam no ponto final da vida, que é a morte. Agora, por que todo esse mal vem acontecendo sem cessar? Será que Deus abandonou a criação dele? Será que Deus se irritou com o pecado de Adão e Eva e ele não fez nada para ajudá-los? Será que Deus vem deixando a humanidade sofrendo sozinha as consequências do pecado? O que você acha? Vamos abrir a palavra para descobrir a resposta. Pois bem, aqui está a primeira pergunta. Diz assim: o que Deus fez depois que Adão e Eva pecaram? Qual foi a reação de Deus após ele ver Adão e Eva pecando? Vamos ver? Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 9 diz assim. Se você não achou, pause o vídeo e encontrando continue comigo. Aqui diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Veja, aqui o verso diz que Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Aqui entendemos que pelo fato de Deus ter procurado o homem após o pecado, significa que Deus não abandonou o ser humano, mas pelo contrário, ele procurou o homem e o chamou para voltar para ele. Deus ele procurou Adão e Eva no jardim do Éden. Ele procurou não porque ele não sabia onde eles estavam. Deus sabia onde eles estavam. Deus sabia que eles já tinham pecado. Mas ele perguntou: onde você está? Para ver se eles iriam se apresentar com honestidade e iriam confessar o pecado que cometeu. Assim como Deus procurou Adão e Eva no jardim, hoje também, todos os dias, o Senhor procura a mim e procura a você. Todos os dias o Senhor nos chama, o Senhor chama todos nós, para que nós vivamos próximo dEle. Todos os dias o Senhor chama cada um para viverem obedientes à palavra dEle. Todos os dias o Senhor procura a humanidade para que o povo se volte para Ele e viva próximo da presença dEle. Por isso devemos aproveitar o dia de hoje, enquanto estamos vivos, porque o Senhor procura cada um de nós para nos conceder a vida eterna. E Ele nos concederá a vida eterna se formos obedientes a Ele. Deus foi atrás de Adão e Eva, e depois de achá-los, Deus, como o Pai, começou a conversar com eles. Vamos ver a conversa de Deus com eles? Aqui mesmo no capítulo 3, leia o verso 10 até o 13 comigo. Diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus:
Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Deus tinha dito que se eles comessem da árvore proibida, eles morreriam. Deus tinha avisado. E quando Deus fala, a palavra dele se cumpre. E ao comerem do fruto que Deus tinha restrito, a consciência de Adão e Eva foi aberta para as coisas más. Porque antes disso, a consciência deles era pura como a mente de uma criança. Eles nem sequer sabiam que era vergonha de estarem nus. Não sabiam. Leia comigo aqui. Gênesis capítulo 2, verso 25. Diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam. Por quê? Eles não se envergonhavam porque eles não conheciam o pecado. Mas ao comerem do fruto, a mente deles foi corrompida pelo mal. E a primeira coisa que eles sentiram foi a vergonha. Por isso foram às pressas pegar folhas de figueira para cobrir a nudez. E depois que eles passaram a conhecer o lado mal da vida, a sentença de morte estava decretada. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Após Adão e Eva desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido, a sentença de morte estava decretada. Porque eles tinham conhecido o pecado, que é a desobediência a Deus. E então, naquele momento, enquanto Adão e Eva sentiam medo e vergonha de Deus por causa do pecado deles, o Senhor olhava para eles com um olhar de amor. Para não perder Adão e Eva, o Senhor fez uma promessa de conforto a eles. Deus prometeu enviar um Salvador para livrar Adão e Eva da morte. Veja comigo Gênesis, aqui mesmo, capítulo 3, verso 14 e 15, fala assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira profecia predita pelo próprio Deus. Aqui Deus estava dizendo a Satanás que um dos descendentes de Adão e Eva que estava para vir ao mundo, este descendente iria vir para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás. A serpente é símbolo de Satanás. E esse descendente que estava para vir ao mundo era Jesus Cristo. Cristo precisou vir à terra para morrer como oferta perfeita ao Senhor, para que o Pai ficasse satisfeito com a recompensa dele, que foi morrer por nós. Porque após o pecado de Adão e Eva, mais ninguém da humanidade teria uma boa recompensa para oferecer a Deus em troca do perdão dele. Porque após a queda daquele primeiro casal, o pecado foi passado para a genética de toda a humanidade. E então, o destino de todos, o meu destino e o seu destino, era apenas a morte. Mas para não perder a humanidade, para Deus não perder a criação dele, o Senhor preparou um plano para salvar a vida humana. E o plano dele foi enviar Jesus Cristo à terra para ser o Salvador de nossa vida. Amém? Eu creio que você conhece o texto de João 3, verso 16. Se você não conhece, vá comigo no Evangelho de João.
João capítulo 3, verso 16 fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente por meio de Jesus Cristo é que o Pai concederá a vida eterna novamente à raça humana. Somente através de Jesus é que o Pai Celeste perdoa os nossos pecados. Era somente por meio de Jesus Cristo que Adão e Eva escapariam da morte eterna. Era somente por meio de Jesus Cristo que Adão e Eva encontrariam esperança de um dia receber a vida eterna novamente. Deus enviou Jesus Cristo para livrar toda a humanidade da morte eterna. E então, Deus ensinou a eles, Deus ensinou a Adão e Eva o que eles deviam fazer dali para frente para se salvarem da morte eterna. Vamos avançar aqui para a segunda pergunta e veremos o que foi que Deus ensinou a Adão e Eva para eles se salvarem da morte. A segunda pergunta aqui diz assim: se é somente por meio de Cristo que Deus perdoa os pecados, como Deus perdoou os pecados de Adão e Eva antes da vinda de Cristo? Vamos ver? Leia comigo Gênesis. Volte em Gênesis. Gênesis capítulo 3, verso 21 fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui foi o início da graça de Deus. O que aconteceu aqui? O verso diz que Deus fez roupas de peles e vestiu Adão e Eva. Mas que pele foi essa que Deus usou para fazer roupas para eles? Que pele foi essa? Pele de quê? Quando lemos Hebreus 9, verso 22, lá diz que, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem derramamento de sangue não há perdão. Deus não pôde perdoar Adão e Eva diretamente, porque não havia mais neles justiça por causa do pecado. Então Deus precisou de alguém justo e inocente para encobrir o pecado daquele casal e assim perdoá-los. E o que Deus teve que fazer foi matar uma ovelhinha ali do jardim, que não fez nada, para que através do sangue inocente desse cordeiro, o Senhor perdoasse o pecado deles. E foi com a pele desse cordeiro morto que Deus fez roupas para vestir Adão e Eva. E esse cordeiro que foi morto no Éden já estava simbolizando Jesus, que foi conhecido como Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 18 ao 20 fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Deus já tinha planejado, antes da fundação do mundo, de enviar Jesus à terra, se caso a humanidade pecasse. O plano estava preparado antes da criação do mundo. E como o ser humano pecou já no princípio, Deus precisou iniciar um ritual que apontaria para a vinda do Salvador.
Para você ver que um cordeiro foi morto lá na fundação do mundo, leia comigo Apocalipse capítulo 13. Um pouco à frente aí. Apocalipse capítulo 13, verso 8 fala assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, esse verso de Apocalipse 13 declara que um cordeiro foi morto lá na fundação do mundo. E foi esse cordeirinho que Deus teve que matar lá no jardim para remir o pecado de Adão e Eva. Ao Deus ter matado esse cordeiro lá na fundação do mundo, Deus estava simbolicamente transferindo o pecado de Adão e Eva para aquele cordeiro. E assim Deus fez remissão pelo pecado daquele casal. E ao mesmo tempo, Deus estava ensinando a eles que o melhor que eles poderiam oferecer a Deus dali para frente seria uma ovelhinha sem defeito. Porque uma ovelha perfeita serviria como símbolo do Salvador que viria a morrer por eles. E se eles crescem na vinda do Cordeiro de Deus, eles, Adão e Eva, deviam obedecer este rito como demonstração de fé no Salvador. E com certeza, Adão e Eva creram na palavra de Deus e creram na vinda do Salvador da vida. Porque este ritual que Deus ensinou a Adão e Eva, eles ensinaram aos filhos deles, Abel e Caim. Veja comigo Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4 diz assim: Aconteceu que no fim de os tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, percebeu, ou seja, Abel trouxe dos melhores do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Pelo motivo de Abel ter oferecido um cordeirinho a Deus como oferta, isso deixa bem claro que eles foram ensinados a respeito do plano da salvação. Pela fé, Abel acreditou que alguém já tinha morrido por ele. Pela fé, Abel acreditou na vinda do Salvador e fez a parte dele, obedecendo como Deus ensinou, e assim ele ofereceu um cordeiro como oferta, anunciando a morte do futuro Cordeiro de Deus que viria morrer pela humanidade. E assim, todos os sacrifícios que eram feitos antigamente apontavam para a morte de Jesus Cristo. Quando participamos da cerimônia, quando nós participamos da cerimônia da Santa Ceia, estamos anunciando a morte de Cristo, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Assim também, a morte de Cristo era anunciada profeticamente nos sacrifícios antigos. Cada sacrifício estava anunciando a morte do futuro Cordeiro de Deus. E foi assim que Deus remiu os pecados da humanidade antes da cruz. Foi por meio de sacrifícios. Isso fazia parte do plano da salvação. Esse estudo foi uma breve explicação sobre o que Deus fez pela humanidade no passado. O próximo estudo será sobre o santuário de Deus. E o próximo estudo vai complementar com esse estudo que tivemos hoje. Ok? Que Deus possa te abençoar e continuar te dando força para você continuar focado na palavra dele. Que Deus possa preparar o seu coração para você continuar caminhando nos caminhos que ele traçou para você, para breve estarmos juntos no reino dos céus. Continue estudando a palavra, continue acompanhando os vídeos que postarei para juntos aprendermos mais das Santas Escrituras de Deus. Ok? Vamos fazer uma oração para encerrar. Ore comigo.
Senhor nosso Deus, aqui encerramos o quarto estudo. E Senhor, muito obrigado pelo Senhor nos amar, mesmo a gente sendo indignos da sua misericórdia. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Senhor, sabemos que não merecíamos essa imensa bondade que Tu tens conosco. Mas te peço que o Senhor possa nos ajudar a vivermos nos Teus caminhos. Nos ensina a ser fiéis contigo, para que a nossa fidelidade seja como uma forma de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Perdoe os nossos pecados, Senhor. E cada dia modela o nosso coração, para que o nosso coração seja completamente Teu. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, que o Senhor possa te abençoar. E não se esqueça, curta e compartilhe esse vídeo, para que o Evangelho de Deus continue se expandindo. Ok? Deus te abençoe e até o próximo estudo.